Olá, pessoal! Boa noite! Que alegria estar em mais um dia de conhecimento com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que hoje será um dia muito especial, porque vamos colocar muitas ideias em prática, viu? Porque hoje teremos a participação de uma nutricionista muito especial, a doutora Fátima, e ela vai trazer para a gente muito aprendizado referente à imunidade e à alimentação. Nós sabemos que estamos em um momento muito preocupante, né? Principalmente para as pessoas que têm aí uma saúde um pouco debilitada. Então hoje, com as dicas dela, vamos poder entender um pouco mais sobre boas alimentações e sobre uma boa imunidade para o nosso organismo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos! Oi, Vilma, tudo bem? Ivan, Felipe, boa noite, meus queridos. Gil, Simone, que alegria tê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Será uma noite muito gostosa, de muito aprendizado. Pode mandar a perguntinha de vocês sobre alimentação, sobre imunidade, porque vamos estar aqui hoje para poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Já manda coraçãozinho, aperta aí no aviãozinho e dispara essa live para um monte de amigos aí, porque queremos que a informação chegue para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Oi, Simone, boa noite, meu amor, boa noite, Fê. Fátima, vamos lá, Fátima, vou te chamar aqui. Deixa eu ver. Você manda o convite para mim, Fátima, para eu poder te chamar? Aqui, vamos lá. Aqui. Que alegria. Oi, Lê, tudo bem, amor? Boa noite. Oi, Fátima, boa noite. Tudo bem, Cida? Boa noite. E você? Como está? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. E você? Estou bem também, graças a Deus. Muito frio aí? Sim, frio bastante, né? Não gosto muito de frio, não, mas estamos aqui. Sobra um pouquinho no frio, né? Assim. Eu já tô aqui me esquentando também. Meu chazinho preparado aqui para esse momento especial. Que bom, também, ó. Chá e água. Então aqui, ó. Já vamos começar bem. Já, ó, indicando aí, hein, pessoal? Chá e água. Excelente combinação. Fátima, muito Chá sem obrigada. açúcar. Sem açúcar. Meu amor, muito obrigada, tá? Por você aceitar o convite. Eu sei como o tempo é corrido. Tempo hoje em dia é uma coisa que a gente nem sempre tem para poder disponibilizar, né? E você está disponibilizando o seu tempo aqui com a gente. Então, já começo te agradecendo de coração. Obrigada por ter aceitado o meu convite, tá? E aí eu gostaria que você se apresentasse, por favor, né, para o pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho do nosso tema. Tá bom. Então, antes de tudo, eu quero agradecer o seu convite. Fiquei muito, muito honrada por estar aqui nesse momento, né? E podendo partilhar um pouco do meu conhecimento com todos que estão presentes. Então, meu nome é Fátima, eu sou nutricionista já há 27 anos, trabalhei na área hospitalar mais ou menos por uns 15 anos e trabalho na área clínica há 27 anos. Desde que eu me formei, trabalho tanto na área clínica quanto na área estética também. Tenho uma consultoria na área de segurança de alimentos, né, que agora nesse período de pandemia, sobretudo, a gente tem que ter uma preocupação muito maior do que já tinha antes, né, por conta da Covid-19. Então, é esse todo o meu trabalho. Estou fazendo ainda uma pós-graduação, que acabou dando uma parada agora por conta da Covid. Estou quase no final do curso de fitoterapia, que é o tratamento à base de ervas e plantas medicinais. E é essa meu trabalho. Ai, que perfeito. Meu amor, o seu som ele tá saindo um pouquinho baixo. Não sei se está abafando. Tem o fone melhora? Melhorou? Agora sim. Melhorou. Muito obrigada. Agora sim.
Que Então tá bom. legal! Então você está fazendo uma pós, olha que bacana! Estou fazendo uma outra pós, né, nessa área de plantas medicinais, porque eu conheci o tratamento através das plantas medicinais tem mais ou menos uns 3 anos, né? Eu já tinha conhecimento, mas assim, o pessoal da área de saúde tem um pouquinho de preconceito com relação a tratamento com ervas e fitoterápicos. E aí eu, na verdade, fiz um caminho meio que inverso, né? Eu comecei a tomar alguns tipos de chá e trataram bastante a minha saúde. E eu vi que eu melhorei por conta desse chá que eu estava tomando. E, na verdade, nem tinha tomado os chás com o objetivo de tratamento, mas eu observei que a minha saúde, de modo geral, começou a melhorar. E aí eu fiquei mais interessada em conhecer o universo das plantas, porque na nutrição clássica, as plantas medicinais, os chás, eles são inclusos como alimento e não como um tratamento. Então, você faz um chazinho para tomar como um lanchinho da tarde, no café da manhã, então é um chá-alimento. O chá medicinal, ele é diferente, porque ele tem propriedades medicinais, e são partes da planta só. Então, assim, ou só a folha, ou é a casca da árvore, né? Ou são sementes, ou a raiz. Então, você tem uma parte específica da planta que tem um princípio ativo que vai tratar. E aí eu me encantei e vi que como a gente pode tratar uma quantidade enorme de doenças, praticamente tudo a gente pode tratar com fitoterápico, com plantas e chás, enfim, tinturas, e extrato seco, vários tipos. Nossa, que bacana! Você falando assim, me veio meu irmão na cabeça. Eu tenho um irmão que ele não gosta de tomar medicamento de jeito nenhum. E até para ansiedade, para tudo, ele toma chá. Para tudo, exatamente tudo. A minha cunhada, ela tem a hortinha dela e tudo ela planta. Ela tá até aqui na live com a gente, a Alessandra. Tudo ela planta e assim, tá com dor de cabeça, é chá. Tá com dor de barriga, é chá. Para tudo é chá. E assim, surte muito, muito efeito. Realmente, a gente não precisa viver se intoxicando, né? De medicamento, sendo que a gente tem aí um grande aliado, que são os produtos naturais, os chás, né? Bem bacana você falar sobre isso, bem legal mesmo. Então, e aí as pessoas que tiverem oportunidade, então ela que planta principalmente, deve evitar mesmo de tomar outros tipos de medicação, porque os chás, eles realmente tratam, e eles tratam o organismo como um todo, não é só um ponto específico, como acontece quando você toma um remédio alopata. Você está com dor de cabeça, você toma aquele remédio, ele vai lá direto na sua cabeça, mas ele tem uma série de efeitos colaterais. E normalmente as plantas não, porque ela, além de tratar o problema de saúde, ela também, na própria constituição da planta, já tem outras substâncias que protegem o organismo do efeito colateral. Então, sempre vai tratar o corpo como um todo, e não especificamente só um ponto, né? Melhora muito a saúde quando você faz o uso de plantas medicinais, de modo geral. Perfeito, bacana. E o que você tem a falar para a gente um pouquinho sobre a imunidade? Então, nesse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, estarmos com o nosso sistema imunológico funcionando corretamente, fortalecido, é extremamente importante. Eu quero iniciar a fala, porque assim, a gente vê muitas fake news, né? As pessoas falam muitas coisas que não são verdadeiras. Na verdade, assim, o nosso sistema imunológico fortalecido, ele não impede da gente adquirir o Covid-19, por exemplo. A gente não fica imune porque a gente tem um sistema imunológico forte. O que faz, a diferença que tem quando você tem um sistema imunológico fortalecido para um sistema imunológico que está enfraquecido, é como a doença vai evoluir. Então, o que nos protege, na verdade, de não adquirir o vírus, não ser contaminado pelo vírus, são todos os procedimentos que estão sendo solicitados. O uso de máscara, o distanciamento social, você limpar
todos os ambientes, todas as superfícies que você toca, lavar as mãos com frequência, higienizar com álcool gel, não tocar a mão no rosto, na boca, nos olhos. Então, são esses procedimentos que impedem de você entrar em contato com o vírus, do vírus entrar no seu organismo. Agora, a partir do momento em que você pegou uma doença, qualquer que seja, uma contaminação por bactérias, por fungos, por vírus, vai ser o sistema imunológico, vai ser o seu sistema imunológico que vai definir como a doença vai evoluir e se vai evoluir. Então, se eu tiver um sistema imunológico muito bom, talvez eu fique sintomático. O vírus entre no meu organismo, mas ele não vai conseguir se desenvolver, porque o meu sistema imunológico está forte. Ou talvez ele até consiga, né, se desenvolver, só que ele vai trazer a doença de uma forma mais branda, que você possa se tratar em casa, com remédios comuns. Agora, quando o sistema imunológico não dá conta, porque ele não está forte o suficiente, a gravidade da doença, ela vai aumentando. E pode evoluir de uma forma não positiva, né? Que é quando vai a óbito a pessoa. Então, a gente ter um sistema imunológico bem cuidado, tendo bons hábitos, que aí eu vou falar sobre quais são os alimentos, né? O que a gente precisa fazer. A gente consegue ter esse sistema imunológico mais fortalecido, aí sim a gente consegue combater com mais facilidade bactérias, vírus e fungos, qualquer substância estranha que entre no nosso organismo. A gente tem, é lógico, também, através da nossa boca, a nossa saliva, ela é bactericida, então muitas coisas que a gente consome que tem bactérias, que contém alguns vírus, enfim, fungos, eles já morrem na mastigação, na insalivação, porque a gente tem bactericida, né? Tem uma substância bactericida na saliva. Depois que entra para o estômago, o ácido clorídrico, ele também tem uma ação bactericida. Então, são substâncias que já matam a bactéria, impedindo que essa bactéria entre na corrente sanguínea quando chega lá embaixo no intestino. Então, o nosso corpo, ele tem vários sistemas de defesa, né, que são naturais. Sim. Agora, quando ainda assim o corpo não consegue combater e acaba caindo na corrente sanguínea, então aí é o sistema imunológico, que são os leucócitos, os linfócitos, né, que são essas substâncias que a gente chama de soldadinhos, né, que vão atacar aquela substância estranha ao nosso organismo. E aí é essa hora que a gente precisa estar bem alimentado, dar nutrientes suficientes que deixem esses soldados prontos para a batalha, porque de fato é uma batalha, né? Quando um vírus entra no nosso organismo, todo o sistema imunológico fica alerta. E aí os soldadinhos vão por ordem. Primeiro vai um, aí se não consegue combater, porque às vezes os primeiros que vão, os leucócitos vão, eles conseguem rapidamente combater. Às vezes é muito forte, né, o vírus ou a infecção ficou muito alta, você precisa de outros soldados para ir combatendo essa invasão. Perfeito. Aí, desculpa. o nosso corpo precisa de bastante nutrientes para poder vencer essa guerra. Para vencer essa guerra. Realmente, você falando, me passou agora um filme na cabeça, porque há mais ou menos uns 15 anos atrás eu passei na nutricionista e fiz a bateria de exames, né? E aí eu lembro que ela me falou que minha imunidade estava muito baixa mesmo. E aí a gente foi fazer uma avaliação de tudo que eu estava comendo, né? E ela ficou horrorizada, chocada, perplexa. Aí quando eu falei para ela que fazia mais de 10 anos que eu não comia fruta, não comia verdura, não comia legumes, né? Eu ficava ali no alface, no tomate só. Por quê? Eu não eduquei o meu paladar, né, e a minha mente para consumir. E também porque a fruta, eu tenho um problema de textura. Eu não consigo comer nada muito mole, muito, sabe? Então, aí depois que ela, numa conversa com ela me mostrou os resultados e a importância da alimentação,
eu fui avaliar e eu fui vendo de que forma que eu poderia comer aqueles alimentos que eu não gostava, que eu não comia, né? Hoje eu como de tudo, consegui achar um jeitinho, né? A fruta eu coloco na geladeira como gelado, eu como dura, né? Eu como um pouco de vez e não tomar madura, né? E depois que eu fiz esse processo, eu vi o quanto a minha imunidade ela melhorou. Mas olha para você ver, eu precisei deixar uma nutricionista perplexa, chocada, para então descobrir a importância, né? E aí você falando sobre a imunidade, né? A questão da defesa do corpo, o meu corpo ele não estava conseguindo combater, porque eu não estava ajudando, né? E aí tem a questão da Sim, alimentação, que você vai falar que é super importante, né? isso. Então, assim, essa questão de consumir frutas, verduras e legumes é fundamental para que a gente tenha um sistema imunológico forte, porque ele precisa de zinco, de selênio, de ômega 3, ômega 6, vitamina C, que são das frutas cítricas, né? Precisa de tomate, o licopeno é ajuda muito o sistema imunológico, inclusive no combate às células cancerígenas, de alguns tipos de cânceres, a gente já tem isso cientificamente comprovado, ácido fólico, vitamina B12, glutamina, né, que é um tipo de aminoácido que ajuda no sistema imunológico, então onde tem são feijões, beterraba, salsinha, cebola, alho, tudo isso Uhum. tem uma série de substâncias, de vitaminas e minerais, que trabalham nutrindo, né, esse sistema imunológico. E não só a questão de nutrir o sistema, mas eles também têm uma ação antioxidante, né, que retira os radicais livres de dentro do nosso organismo. Dentro do nosso corpo, conforme a gente vai comendo, passa produto né, tintura de cabelo, pintar a unha, maquiagem, a água que a gente bebe que nem é tão limpa assim, que tem uma série já de substâncias que vem junto nessa água. A gente tem excesso de sol, às vezes, pessoas que ficam muito tempo no sol. Então, tudo isso libera para o nosso organismo radicais livres. E esses radicais livres, eles são responsáveis por pequenos processos inflamatórios no nosso organismo. E, às vezes, quando eles ficam em muita quantidade, eles causam ainda mais processos inflamatórios. E aí, nesse momento, esses alimentos, que são as frutas, as verduras e os legumes, todas essas substâncias, né, como vitamina E, vitamina C, vitamina A, eles ajudam a retirar o excesso de radicais livres do nosso organismo. Ele tem ação antioxidante, que a gente chama. A oxidação do corpo é como se o corpo enferrujasse, né, lá por dentro. Então, radical livre, ele enferruja, né, o corpo. Por isso que ele dá esse que a gente chama de inflamatório. Uhum. E uma boa nutrição vai fazer o quê? Ela vai tirar essa ferrugem. Uhum. Ela vai neutralizar a ação desses radicais livres. E isso fortalece o nosso sistema imunológico, né? É só o alimento? Não. Não é só o alimento que nos ajuda no sistema imunológico. Uma boa noite de sono, né? É fundamental para que a gente tenha um sistema imunológico fortalecido. Uma pessoa que passa noites e noites acordada, noites e noites sem dormir, elas começam a ter infecções de repetição muito mais facilmente, gripes sucessivas, né? Às vezes problemas respiratórios muito frequentes por não dormir o suficiente. Também tem a questão de atividade física. Um pouco de atividade física sempre vai ajudar o sistema imunológico. Não atividades físicas intensas, aquelas de alta performance, porque essas derrubam o sistema imunológico. Então, são atividades leves e moderadas. Beber água, né? Fundamental o consumo de água, porque a água, além de hidratar todo o organismo, também ajuda a tirar do nosso organismo radicais livres e substâncias tóxicas. O funcionamento do intestino é fundamental. Então, pessoas que têm intestino ressecado,
elas terão problemas no sistema imunológico. Então, precisa ter essa preocupação de comer fibras o suficiente, de beber água suficiente para poder deixar esse intestino funcionando bem. Perfeito. O Felipe fez uma pergunta aqui. Ele falou assim que ele tem uma boa alimentação, né, balanceada, come frutas, legumes, mas mesmo assim ele permanece com a imunidade baixa. O que ele pode fazer para ajudar, reforçar, a subir essa imunidade dele? Então, a imunidade ela pode ser melhorada com o uso de própolis, de abelha, né? Que é a abelha que, dentro da colmeia, ela produz uma resina chamada própolis, e essa resina, ela é bactericida, ela é antifúngica, e ela mata vírus também, antiviral. Então, o própolis com álcool ou sem álcool? O própolis verde com álcool. Com álcool. Própolis verde, que é 11%, é uma bebida, ela é alcoólica, né? Isso. Também tem o própolis sem álcool, mas o álcool, ele retira determinados tipos de substâncias e a água retira outros. Então, para o sistema imunológico, é melhor o própolis com álcool. Pode ser utilizado também suco de beterraba. O suco de beterraba, tomado todos os dias, vai aumentar a quantidade de leucócitos no sangue, que é uma das células do sistema imunológico. Pode ser utilizado salsinha, por exemplo, um suco de limão batido com salsinha e um pedacinho de maçã para adoçar. Porque o açúcar branco, ele reduz o sistema imunológico, ele enfraquece o sistema imunológico. Então, talvez o que ele tenha que prestar atenção quando a gente fala, eu como frutas, verduras e legumes, é verificar quais são os alimentos que ele come que, de repente, pioram o sistema imunológico dele. Então, se ele consome muito doce, muito açúcar, eu não sei se é o caso, mas se for, se consome muito pão, sabe, farinha branca, às vezes uma quantidade de leite muito alta, porque leite é pró-inflamatório. Ele facilita processos inflamatórios no organismo. Bebidas açucaradas, muito refrigerante, muito suquinho de caixinha. Alimentos ultraprocessados, bacon, linguiça, salsicha, esses alimentos ultraprocessados, eles reduzem a capacidade de defesa do nosso sistema imunológico. Então, tem que olhar por esses dois lados. Pelo que ele está comendo, né, de errado, e já que ele come frutas, verduras e legumes, é acrescentar alguns alimentos, que pode ser o própolis, às vezes um pouco mais de azeite, óleo de coco, castanha, consumir uma ou outra, cúrcuma também, temperar com cúrcuma ajuda no sistema imunológico. Perfeito. Eu vi você falando sobre a questão do leite, né? Eu já ouvi falar mesmo que muito produto derivado de leite acaba trazendo malefícios para o organismo, né? E aí a minha pergunta é, o consumir sem lactose ajuda? Então, nem sempre ajuda, né? A lactose, quando você tem uma intolerância à lactose, porque lactose é o açúcar do leite, então tem pessoas que são intolerantes a esse açúcar. Então, aí você vai ter processos inflamatórios no intestino, no estômago e no intestino. É evidente que se o seu intestino estiver inflamado, você tem uma queda do seu sistema imunológico. Até porque ele não vai conseguir absorver os alimentos, os nutrientes dos alimentos que você consome. E assim, até meu professor estava deu uma aula, assim, que comemos, né? Então, assim, é o que a gente come ou é o que a gente absorve? É o que a gente absorve. Então, não adianta eu comer bem e se o meu intestino estiver funcionando mal e ele não absorver, não vai resolver. Sim. Entendeu? Porque precisa ter absorção. No caso do leite, ele é naturalmente pró-inflamatório e também, como a gente utiliza, a maioria das pessoas utiliza leite de caixinha, que tem uma quantidade de substâncias químicas para conservar, porque o leite é um produto altamente perecível e ele dura dentro de uma caixinha lá, 5, 6 meses.
Uhum. em temperatura ambiente. Então, só para a gente pensar, para ele ficar 5, 6 meses sem refrigeração e não estragar, imagina o que tem lá para mantê-lo. É. Então, essas substâncias atacam o nosso organismo. Não é só a questão da lactose, só a questão da caseína e das outras substâncias que compõem o leite, mas também de todos esses produtos químicos que são utilizados para a conservação. Um leite natural, ele é melhor? É melhor. Se você tem lá uma vaquinha, você tira o leite da vaca na hora e bebe, é melhor? É. Mas a lactose e a caseína, realmente, eles têm uma ação inflamatória no organismo. Se você tiver intolerância, eles vão provocar uma queda nesse sistema imunológico, porque vão inflamar, né? A parte de intestino, principalmente. Perfeito. E também o leite piora muito as questões respiratórias, sabe? Quem tem rinite, sinusite, também problema no ouvido, otite, infecções de repetição de garganta, o leite piora muito esses processos. Então, quando você retira, você vai ter uma melhora dessas questões respiratórias. Nossa, perfeito. Realmente, eu já ouvi falar bastante a relação do leite. Eu não tomo, não consigo beber o leite em si. E recentemente eu descobri uma pequena intolerância à lactose e eu gosto muito de queijo. E aí eu comecei a consumir o sem lactose, né? Como eu gosto, então eu comecei a consumir sem lactose. Mas assim, eu tô evitando ao máximo justamente por causa disso, porque faz bastante mal mesmo. A Janaína escreveu aqui pra gente que ela pega a gripe com muita facilidade, né? Porém, ela estando em casa, ela está bem. E quando ela volta às atividades dela, que é trabalhar com criança, ela fica gripada com muita frequência. Tem algum medicamento, alguma coisa, né, natural, que ela pode estar fazendo uso para poder ajudar nesses resfriados? Sim, ela pode tomar, por exemplo, o chá verde é um chá anti-inflamatório e antioxidante que melhora o sistema. Pode ser utilizado também chá de tomilho. Uhum. Tá falhando um pouco, não tá? Tá, agora voltou. Voltou. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Alho, cebola. Também pode usar alimentos fermentados, né? Alimentos fermentados, eles ajudam no sistema imunológico. Então, tem o kombucha, que é um líquido fermentado, ele vai ajudar na melhoria do sistema imunológico, porque ele melhora o funcionamento do intestino. Yakult. Yakult, às vezes as pessoas criticam assim, mas Yakult tem açúcar e tal, né? Porque, na verdade, os lactobacilos, eles consomem açúcar para poder fermentar. E a quantidade de açúcar que tem no Yakult, ela é bem pequena para o benefício que a gente tem. Mas para quem não quiser tomar, pode ser tomado como chá aquecido de água, né? Porque tem os kefis que a gente utiliza em sucos, em chá. Pode ser consumido repolho. Repolho também é um alimento que ajuda a alimentar as bactérias boas que a gente tem no intestino. Isso fortalece o sistema imunológico. Então, ela teria que verificar isso, consumir alimentos. É evidente que o cuidado Doutora, com a higiene tá travando um pouquinho a sua internet. Peraí. Não sei se você está conseguindo me ver perfeitamente. Eu tô vendo e tô ouvindo. Melhorou? Tá. Melhorou? Um pouquinho. Tá um pouquinho embaçado a tela. Melhorou agora. Melhorou. Melhorou? Uhum. É que a internet nesse período é difícil. Tá difícil mesmo. Não tem problema. O importante é dando para te ouvir, tá ótimo, né? Legal, bacana. Isso que você falou, né, da questão dos lactobacilos.
E a gente percebe que travou de novo. Deixa eu ver se ela volta. Gente, a internet nesse tempo é difícil, né? Vocês estão gostando? Me falem, mandem perguntas. Voltou. Agora sim. E Bom, a gente estava falando a questão da água anteriormente também. A água em si, doutora, ela tem uma quantidade que pode ser consumida no dia. Por exemplo, uma pessoa que consome água 3, 4 litros por dia, acaba prejudicando na imunidade? o excesso de água, tudo que é em excesso prejudica. A falta prejudica e o excesso também prejudica. Quando você toma um excesso de água, você vai ter você vai urinar muito e junto nessa urina vai substâncias eletrólitos, que a gente chama, né? Então, potássio, sódio, e isso pode causar no organismo fraqueza muscular, você pode ficar com uma frequência cardíaca mais elevada. Então, o excesso de água, como que a gente faz o cálculo correto? A gente calcula 30 ml de água por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 50 quilos, ela vai pegar os 30 ml e multiplicar por 50, vai dar 1,5 litro de água sendo consumido. E aí você vai multiplicando pelo... Tá chiando, doutora. Tá chiando. Deus. Oi. Será que melhorou? Você tá perto do Wi-Fi? A sua porta tá aberta de onde fica o Wi-Fi? Tá. Eu tô perto do Wi-Fi. Deixa eu ver, agora voltou. Voltou? Voltou. Então, o que a gente precisa fazer é esse cálculo, calcular 30 ml para cada quilo de peso. E aí você descobre qual é a quantidade de água que você deve tomar por dia. Perfeito, entendi. Justamente eu tô perguntando porque eu consumo muita água. Eu brinco que eu sou viciada em água, né? E eu encho uma garrafinha e daqui a pouco eu vou bebendo que eu nem percebo. Então, eu acredito que eu consigo chegar aí a uns 3, 4 litros de água que eu bebo por dia. Então, já sabendo disso, eu já vou começar a me policiar. Vou tirar as garrafinhas dentro de perto de mim. Porque, assim, compulsivamente, é muita água que eu bebo. Vou me policiar, pode deixar. E eu vejo muitas pessoas também, doutora, falando... a Monique está falando para a gente, vale suco ou chá no lugar de água? Não. O corpo precisa de água pura, né? Quando as pessoas me perguntam isso, eu posso tomar um suco, eu posso tomar um chá no lugar de água? Eu pergunto sim. Se você colocar na sua máquina de lavar suco ou chá para lavar sua roupa, ela vai sair limpa? Não vai. Pois é. Então... a mesma coisa é com relação ao nosso corpo. Se a gente precisa limpar o corpo, ele precisa de água pura para isso. Lógico que chás e alguns sucos, porque a gente também não deve beber suco. Suco de fruta é uma coisa que a gente não deve beber, porque ele ataca o fígado. E também derruba o seu sistema imunológico, né? Então... a água não tem algo que possa simplesmente substituir a água. Você pode tomar um tanto de água, mais de 1 litro, 1,5 litro de água e complementar com um pouco de chá, as frutas, que são aquelas frutas mais cheias de líquido, até pode, mas ficar sem beber água, não pode. Perfeito. A Aida pediu para a gente falar um pouquinho sobre o consumo do café, se ele tem algum benefício, se pode ajudar na imunidade. O café, ele é um termogênico, né? Ele tem ação termogênica, ele ajuda na queima de gordura corporal. Ele melhora principalmente
a memorização, de deixar o teu cérebro melhor. Também melhora cansaço físico, tanto que quando a gente está meio cansado, a gente toma um café, dá um up, né? Assim. Mas ele tem dose certa para tomar. Porque se você toma excesso de café, você pode ficar dose dependente, que a gente chama. Que é aquela pessoa que se não bebe uma xícara de café, fica com a cabeça explodindo de dor, fica com um excesso de cansaço. Então, o café não deve ser tomado em excesso. Você tomando 2, 3 xicrinhas por dia é o suficiente. Ele não é específico para o funcionamento do sistema imunológico. É lógico que ele ajuda, mas existem outros alimentos que são melhores e mais eficientes. Agora, de modo geral, o café ajuda na disposição, diminui o cansaço físico, ajuda muito no cérebro de você ter mais concentração, de melhorar a memória. Agora, os malefícios do café está em se tomar demais, que vai causar essa dependência da cafeína, pode tirar o sono para quem é sensível, que não dorme bem, então vai ficar acordado à noite, se tomar café de tarde à noite, não deve fazer isso. Para quem tem problemas como gastrite, azia, refluxo, o café vai piorar. Sim. Perfeito. Deu para entender bem, né, Aida? Deve ser uma apaixonada por café. Eu gostei muito de saber que o café ajuda na memória, né? Eu consumo café, mas eu consumo nessa medida mesmo, de 2 a 3 xícaras por dia, e também consumo sem açúcar, né? E às vezes, quando eu uso a de coco, né? Eu sei que também não colabora muito, mas acaba sendo um pouquinho melhor do que a refinada, a branca. Sim, com certeza. Mas eu consigo consumir tranquilamente ele sem o açúcar. E sabendo que é bom para a memória, amei. Vou consumir mesmo. Bacana. E eu tô vendo assim, doutora, muitas pessoas postarem, acho que não sei se é modinha ou se isso sempre existiu e eu nunca fiquei sabendo, mas eu vejo as pessoas postarem muito sobre o shot matinal. Você tem alguma coisa a falar pra gente sobre isso? Na verdade, assim, existe muita essa coisa de moda, né? A gente não tem, quando a gente fala de saúde, a gente não tem um único alimento, porque o nosso organismo, ele é extremamente complexo. Então, ele precisa de vários alimentos juntos. Não tem um que você tome, você toma isso, que só isso aqui vai resolver. Não, é um conjunto de coisas. Por isso que a gente precisa ter essa variedade enorme de alimentos e mais usos de chás no nosso prato, no nosso dia a dia, para que a gente tenha um corpo mais fortalecido em todos os sentidos, não apenas o sistema imunológico, mas que a gente tenha os nossos tecidos, os nossos órgãos, né, a nossa circulação, nosso cérebro funcionando na máxima potência, que a gente proteja os órgãos internos, como o fígado, que é um órgão extremamente importante e que a gente não pode comer qualquer coisa, ficar comendo um monte de alimentos inadequados que podem acabar causando no fígado gordura, né? Gordura no fígado, esteatose, que tem muita gente hoje com esteatose. E a esteatose hepática, ela prejudica diretamente o funcionamento de todo o nosso organismo. Então, quando as pessoas começam assim, usa isso, usa aquilo outro, nós que somos nutricionistas, a gente nunca fala, usa isso aqui vai resolver sua vida. E as pessoas vendem, né, uma ideia como se fosse salvadora da pátria. Isso, de fato, não existe. Não existe, né? Aí o Felipe está perguntando aqui para a gente também, que alimentos são melhores para ser consumidos durante a noite? E eu acho que é bacana não comer. Uma vez a nutricionista me falou que a partir das 6 não comer, né? Só beber o chá, beber o líquido, isso procede? E quais alimentos ajudam? Então, normalmente quando a gente faz... É lógico que quando você faz o seu jantar até 6 horas da tarde, sempre vai ser melhor. Por conta do processo de digestão,
que você não dorme, né, com o estômago também cheio, com comida que vai piorar o seu sono, a qualidade do seu descanso. E o descanso faz muita diferença para que você tenha boa saúde. Se a pessoa ainda tiver refluxo, tiver má digestão e ela jantar tarde, ela vai piorar muito isso, porque a tendência é que, já que você está deitado e comeu o estômago cheio, volte, né, o alimento, volte líquido que vai causar lesão no seu esôfago e na garganta também. Então, jantar mais cedo, além de melhorar em função disso, porque você tem o seu processo de digestão, e na hora que você for dormir, você não está lá com o estômago cheio, e que vai melhorar a qualidade do seu sono, você também ajuda no controle de peso. Eu vejo que quando você janta mais cedo, a pessoa consegue melhorar o controle do peso, de não aumentar, de não engordar tanto, e conseguir se manter num peso mais adequado. Perfeito. Se janta antes. Bacana. Eu, há mais ou menos uns 20 anos, eu não janto, né? Eu tomo ali meu lanchinho da tarde e eu não janto. E eu percebo que, ao deitar, eu sempre tomo um chazinho. Então, a minha noite de sono, eu durmo a noite todinha. Eu não acordo durante a noite, justamente por causa disso, né? Da questão de comer. E de não comer à noite, né? E quando eu como, vamos supor, tem alguma coisa diferente. Eu como, não adianta, eu não consigo dormir levemente. Então, eu opto sempre para tomar só o meu chazinho, para poder ter uma noite tranquila, né? E uma questão que eu tenho uma dúvida sobre o chá, doutora, é a seguinte. Os chás, por exemplo, a gente pode fazer um mix? Por quê? Eu gosto sempre de colocar ali o gengibre, o limão, o hortelã, a canela. Eu faço sempre um mix. É prejudicial fazer esse mix? Seria interessante tomar um sabor por vez, né? Como que seria a questão do chá? Quais são os benefícios, assim, da gente tomar tudo junto? Então, essa sua pergunta, você está falando de chás medicinais? Ou você está falando chá medicinal? O chá medicinal, ele pode ser misturado, mas não são todos os tipos de chá que podem ser associados uns com os outros, né? Mas esses que você citou, eles são chás que são muito comuns de serem utilizados. Então, esses não tem problema de serem misturados. Como eles são termogênicos, porque gengibre é termogênico, a canela é termogênica, o limão também. Então, esses não seriam os melhores para serem tomados à noite. Porque eles te trazem um pouco mais de aceleração, por conta dele ser termogênico. Os melhores chás para a gente tomar à noite são chás do tipo chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de capim-limão, de passiflora, que é a folha de maracujá, que melhora a qualidade do sono, né? Chá de mungo, esses chás, eles melhoram a noite de sono, e eles não são termogênicos. Mas se você toma esses que você falou, e você dorme bem durante a noite, tudo bem. Perfeito. Eles serem misturados. Mas tem muita gente que toma aqueles chás, 30 ervas que tem aí. E esses chás, eles são hepatotóxicos, é uma mistura muito doida de chás. E chás, inclusive, têm ações antagônicas, né, contrárias umas às outras. E prejudica muito o organismo. Eu já peguei alguns pacientes com problemas de hepatite tóxica por conta do uso de chás, desses chás que as pessoas falam, seca a barriga, toma, emagrece não sei quanto e causa problemas hepáticos bastante graves. Nossa. Então, tem que ter atenção. Perfeito. A Tainara, ela falou assim que ela precisa de uma nutricionista especialista em jejum para passar um cardápio certinho para ela. Ela está perguntando quanto é sua consulta. Então, eu posso pedir para ela te chamar depois no privado para vocês conversarem? Sim, pode. Tá, jejum intermitente, eu sou praticante do jejum intermitente há 18 anos já.
E jejum é um estilo de vida, né? Não é uma dieta. Então, às vezes as pessoas acham assim, vou fazer em jejum só para emagrecer. Não, ele vai tratar seu organismo antes de qualquer coisa. Mas pode entrar em contato comigo depois. Isso, bacana. Então, aí o Felipe, ele falou assim, que ele perguntou porque ele não consegue dormir antes, aliás, ele não consegue comer antes das 8 horas, né? Das 20 horas, porém ele tem muito refluxo, né? Então, aí ele precisaria estar avaliando, né? O que que ele está comendo, né? Sim, precisa. Assim, não pode tomar líquidos e aí precisa fazer um ajuste no cardápio do jantar. Porque aí também não pode ser alimentos que causem gases, sabe? Porque gases vai estufar também e acaba abrindo a válvula cárdia do estômago, ajuda, né? Nessa pressão toda. Então, teria que avaliar mesmo. Ah, perfeito. A Marli está perguntando para a gente, né? Sobre o limão, tomar em jejum limão faz bem ou faz mal? Tomar limão em jejum faz bem. O limão, ele é rico em vitamina C, ele tem uma... Ele se torna um base, né? Tem uma ação de... Ele não é ácido quando ele entra para o estômago e para o intestino. Ele é mais básico, não alcalino. Uhum. Então, ele vai ajudar no sistema imunológico também, e além dele ser rico em vitamina. Então, o ideal é tomar em jejum. O único cuidado que tem que ter com esse consumo do limão em jejum é com os dentes, com o esmalte dos dentes. Então, toma e depois é melhor escovar, porque o limão dos dentes, ele é ácido, né? Então, ele vai acabar descalcificando um pouco, mas ele faz bem para a saúde, sim. Pode tomar. Ah, perfeito. O meu irmão, ele toma bastante, né? De manhã, o limão com a água. E aí, como ele toma sempre, né? Eu sempre falo para ele, cuidado com os excessos, né? Toma, mas vai intercalando, para uma semana, né? Porque também tomar muito contínuo pode acabar prejudicando, né, doutora? Na verdade, assim, só a água com o limão, ele não... Eu, pelo menos, desconheço alguma coisa que diga que não possa, que cause... Aí é só se ele tiver algum problema específico de saúde que possa causar. Mas se ele não tem, não tem problema. A maior preocupação é realmente com os dentes, que precisa escovar ou passar água logo depois que toma para evitar aquela quantidade de ácido que fica. Perfeito. Né? Perfeito. A Fabi está perguntando para a gente se gestante pode tomar chá preto. Gestante não pode tomar chá. A maioria dos chás, as gestantes não podem tomar. Alguns chás são abortivos. Outros chás, como não tem pesquisa científica com relação à maioria dos chás, a gente não recomenda chás para crianças, a não ser aqueles chazinhos que a gente já está acostumado mesmo com o chá de camomila e chá de erva doce. Esses dois chazinhos as crianças podem tomar, mas nenhum outro chá. Como gestante também não pode, como as mães que estão amamentando. Nenhum deles deve tomar chá, a menos que seja uma recomendação médica ou de nutricionista que veja que o chá pode trazer benefício. Mas a maioria dos chás, a gente não tem comprovação científica de como que vai funcionar. Outros a gente já sabe que são abortivos. Então, por exemplo, gengibre, você tomar gengibre, hortelã, eles aumentam risco, né? Então, para gestante, o ideal é não tomar chá. Ela falou que ela está de 8 meses e que normalmente ela toma o chá de camomila e o chá verde. Melhor, assim, o verde é melhor não ficar tomando, deixar só o de camomila mesmo. Ah, perfeito, que bacana. Muitas informações valiosas, né, doutora? Muito, muito bom. Bacana. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar para a gente em relação à alimentação?
Que acho que as perguntas já foram todas aqui. Já? Então tá bom. O que é importante é a gente entender que para o nosso corpo, para a nossa saúde ficar bem, não basta a gente só olhar para a alimentação, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, é uma questão de emagrecer ou de engordar, a maioria das pessoas que me procuram, elas estão preocupadas com o peso, a Uhum. maioria. Poucas delas estão preocupadas com a saúde, de verificar se o seu corpo está funcionando bem, de ver como é que está a sua glicemia, como está o colesterol, triglicéridos, como o seu fígado está funcionando, se a sua vesícula está boa. Então, que a gente tenha um enfoque na saúde, em Uhum. primeiro lugar, quando a gente fala de alimentos, e não um enfoque no peso. O peso é uma consequência de você ter uma alimentação melhor e saudável. Uhum. Então, uma alimentação boa, equilibrada, com frutas, verduras, legumes, além de uma atividade física, uma hidratação, tomando água o suficiente, tendo uma boa noite de sono e diminuindo o grau de estresse, a gente sabe que estresse, ansiedade é uma coisa difícil de ser controlada, mas a gente tem uma série de exercícios que podem ser feitos, né? Uhum. Aqueles que são extremamente ansiosos, às vezes um tratamento, procurar uma terapia, alguns tipos de chás ajudam a diminuir a ansiedade, os que ajudam a dormir, como eu tinha falado, ajudam também a reduzir a ansiedade. Então, é esse equilíbrio, né, tentando colocar isso mais ou menos em equilíbrio, é que faz com que a gente tenha uma boa saúde e um sistema imunológico bem fortalecido. Perfeito. É importante a gente trabalhar bem a questão da imunidade. O pessoal está te amando, doutor, ó. Já falaram aqui que está muito boa, que as informações são muito valiosas. A Carmen falou que é suspeita para falar de você porque te adora. Que bom. Que bacana, muito bom. Realmente, você vai em alguns programas de TV, né? Eu já pude Isso. ver, né? Então, gente, siga a doutora, ela tem muitos conteúdos muito, muito, muito bom mesmo. Ela é estudiosa do assunto. É igual ela falou, ela trabalha com dieta, né? Vocês podem chamar ela depois no privado, conhecer melhor o Sim, trabalho dela, né? Então, sim, assim, tem muitas informações valiosas, né, doutora? E é o que eu falo também. Às vezes as pessoas elas perdem tempo de olhar coisas que não vão agregar, sendo que tem sim, pessoas como você, por exemplo, que dá esse tanto de informação que ajuda muito, né? A pessoa que entende, que conhece do nosso organismo. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Para poder adquirir conhecimento e aprender cada vez mais. eu tenho o meu canal no YouTube, que tem vários vídeos lá, que eu falo sobre nutrição, alimentação saudável e tudo mais, que é Fátima Miquelin, nutricionista. Miquelin é com Q, igual você é Miquelino, né? É. Então, é Q-U-E e M no final. Tem o meu Instagram, que também é @Fátima Miquelin Oficial, e tem o Facebook, que é Fátima Miquelin Nutricionista. Sempre tem informação sobre nutrição. Lá, se tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim, que eu respondo, né? Às vezes eu não consigo responder de imediato, porque muita gente também pergunta, Uhum. mas eu sempre respondo. Uhum. É muito importante isso da gente receber informação correta, saber, porque assim, informação a gente tem para tudo quanto é lugar, né? Uhum. Hoje, ou então é só digitar lá que sai um monte de informação. Mas a maior dificuldade é saber como utilizar a informação recebida, fazer essa informação virar conhecimento, né? E aí que mora o problema. As pessoas acham que indo no Google e pegando qualquer coisa, elas já sabem, mas não é bem assim. Para isso que a gente tem tanto tempo de estudo, tanto tempo de conhecimento, e também precisa avaliar, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, e a gente precisa individualizar quando a gente vai tratar. Porque uma coisa que trata o meu organismo não trata o seu, às vezes. Sim, perfeito. Algo que é bom para a minha saúde, para você pode causar uma alergia, por Uhum. exemplo. Então, todas as questões precisam ser avaliadas. Perfeito, é isso mesmo. E é muito importante essa questão de conhecer o corpo, né? Fazer um acompanhamento.
Porque é bem isso que você falou, não adianta olhar na internet e achar que vai dar certo para o seu corpo, para o seu organismo, né? E às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem para o organismo e na realidade a gente está prejudicando mais ainda alguma coisa que pode ter ali já existente, né? E, doutora, eu estava vendo uma reportagem que fala sobre a vitamina D para o organismo, que ela tem ajudado na questão da imunidade, né? Inclusive, nessa entrevista eu vi falando que tem pessoas que com a imunidade, com a vitamina D abaixo, elas estão com índice maior de morte. Essa informação a senhora conhece? Procede? Sim, procede totalmente. A vitamina D é uma vitamina extremamente importante também para que o sistema imunológico fique bem fortalecido. E ela regula uma série de processos dentro do nosso corpo. Quando você tem deficiência de vitamina D, além de você ficar mais suscetível a infecções, né? Você também tem problemas com depressão, porque pode causar depressão, uma angústia, uma tristeza, porque ela também vai ajudar na questão neurológica, e eu vejo que por conta da gente não tomar sol, né, ou tomar sol com protetor solar o tempo todo, então isso faz com que você não tenha a produção de vitamina D de forma adequada. E quando isso acontece, o ideal é, primeiro, que você tome sol, porque o sol, ele ajuda no processo do próprio organismo construir a vitamina D, né? Uhum. Agora, quando isso não é possível, precisa repor vitamina D, né, com cápsulas, né? A gente faz a reposição da vitamina D. E aí é muito importante sempre estar verificando as taxas. O ideal é medir para verificar a vitamina D, porque tem pessoas assim que acham a vitamina D é bacana, vamos tomar vitamina D. Só que ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela fica acumulada de alguma forma, um pouco dentro do organismo. Então, ela pode também intoxicar pelo excesso, ela tem uma toxicidade. Então, se eu for repor, o ideal é que eu faça o exame para verificar se eu tenho deficiência de vitamina D, e aí sim eu tomo com a recomendação de um médico, de um nutricionista, para fazer a reposição da vitamina, e não tomar de qualquer jeito, sem saber. E a questão do sol também ter um cuidado, né? Não ficar Sim. muito tempo, né? Porque também pode acabar... Isso, entre 15 a meia hora no sol, todos os dias, é que tem que ser todos os dias, né? E precisa tomar sol, que o sol bata na pele, não só. Também se você sai todo encapotado no sol, também não vai resolver. Então, teria que estar com as costas, com os braços e pernas de fora, para poder pegar realmente aquele sol da manhã, né? Ou da tarde. E ficar lá um tempinho, uma meia horinha para melhorar. Perfeito. Da vitamina D. Perfeito. E quais são os alimentos, doutora, assim, que a gente que são muito ricos, que a gente pode consumir, que vai ajudar na questão da imunidade? A gente tem 2 minutinhos restantes, só essa para a gente finalizar. Então, todos os vegetais de cores verde escura, né? Deve ser consumido frutas cítricas, então laranja, abacaxi, limão, os temperos como alho, cebola, cúrcuma, coentro. O coentro, se a pessoa não gosta, principalmente em São Paulo, tem muita gente que não gosta de coentro, pode usar a semente do coentro. Ela, além de tirar do organismo substâncias tóxicas, ela ajuda na proteção do sistema imunológico. E o uso de própolis. O uso de própolis verde ajuda e muito a fortalecer o sistema imunológico. Perfeito, doutora. Olha, muitíssimo obrigada por você disponibilizar o seu tempo para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Foi muito produtivo. Quantas informações enriquecedoras que a gente teve nessa noite. Então, agradeço do fundo do coração. Muitíssimo obrigada. Eu vou deixar agora no final da live, vou salvar, vou deixar lá o seu Instagram para o pessoal entrar em contato e te acompanhar nas redes sociais também, no YouTube, no Face. Então, fica aqui a minha gratidão, tá bom? Pelo seu tempo. Muitíssimo obrigada. E obrigada a vocês, gente, que estiveram aqui com a gente aprendendo, tá bom?
Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agradeço a todos vocês. Grande beijo e fiquem com Deus. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.